Prontinho, prontinho. Hoje a gente vai começar aqui uma série de meditações em alguns salmos que são chamados salmos de aleluia, né? E, e eles, logicamente, têm esse nome por conta da palavra aleluia que aparece nesses salmos. Em alguns salmos, essa palavra vai aparecer no início e no final, e em alguns outros não, vai aparecer apenas no início. E esses salmos formam dois blocos, estão presentes aí em dois trechos, vamos dizer assim, do livro de Salmos, né? O primeiro bloco está ali dos Salmos 111 até 118, é a primeira parte aí dos chamados Salmos de Aleluia, e o segundo bloco está no Salmo 146 até 150, né? O livro de Salmos fecha com esses chamados Salmos de Aleluia. Nós já meditamos em um deles, porque no ano passado a gente meditou nos Salmos de Páscoa, e o Salmo 118 é um salmo que se encaixa aí nas duas categorias, como um salmo de Páscoa e também como um salmo de aleluia. A gente vai olhar para esse Salmo 118 de novo, logicamente com outro foco agora nessas meditações, mas a ideia é olhar um pouquinho para esses salmos e o que significa, né, essa palavra aleluia. A gente tem aí a nossa linguagem popular, a gente às vezes até usa essa expressão como se ela correspondesse, né, até que enfim, finalmente, né? Por exemplo, fulano de tal, sabia que ele vai casar? Ah, aleluia, né? Tipo, finalmente esse indivíduo vai desencalhar, vamos dizer assim. Essa ideia assim de finalmente. Mas no sentido bíblico, o termo aleluia, ele tem uma outra conotação, né? A nossa Bíblia de Estudo de Genebra, ela vai chamar nossa atenção para isso, que aleluia é a junção de dois termos no hebraico, né? O halelu, que significa louvor, e iá, que é uma forma abreviada do nome de Deus, né? Deus tem esse nome que é chamado de nome pactual, o nome sagrado dele, que é Yahweh, né? Ou Yavé, ou Javé, como alguns tentam pronunciar, mas ninguém sabe exatamente como pronuncia o nome. E a gente tem, então, louvor e Yah. Então, aleluia significa literalmente louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E é nesse sentido que a gente olha para esses salmos, percebendo que nós precisamos realmente estudá-los, né? Por que estudar? Por que parar um tempo aí para meditar nesses salmos chamados Salmos de Aleluia? É porque a nossa vida carece de aleluias, né? A gente que é presbiteriano, inclusive, é bem reticente, a gente sempre, às vezes, lembra aí dos irmãos pentecostais, que gostam de falar aleluia alto, né? Ah, aleluia, aleluia, aleluia. E a gente é mais comedido na nossa liturgia, se alguém falar aleluia meio alto, até assim, né, no nosso culto, a gente já olha meio diferente, que é isso? Será que a pessoa não entendeu que a gente é presbiteriano? Presbiteriano não tem muito esse negócio de aleluia, não. Mas presbiteriano deveria ter aleluia sim, porque os salmos de aleluia falam da importância do louvor ao Senhor, né? A nossa vida carece de aleluias, porque o aleluia consigna uma elevação da nossa alma. A nossa alma, ao proferir aleluias e ao entender o que é isso, ao fazer isso de coração, ela deixa de focar em si mesma, ela deixa de focar nas circunstâncias. É o momento em que a nossa alma se concentra no ser de Deus e nas obras de Deus. E quando a nossa alma se concentra no ser de Deus e nas obras de Deus, a nossa alma ela é muito abençoada. Esse exercício de concentrar-se no ser de Deus, deixar de olhar para si e para os seus próprios sentimentos e para as circunstâncias e concentrar-se no ser de Deus, olhar para o ser de Deus, meditar no ser de Deus, esse exercício libera a nossa alma de alguns pesos, de algumas bagagens. É como se nesse processo, né, a nossa alma entrasse tipo naquelas máquinas de lava-jato de posto, que o carro entra todo enlameado de um lado e sai limpinho do outro, né? Ou seja, quando você passa pelo processo ali dos aleluias, a nossa alma ela é purificada de impurezas, ela é liberta de algumas inseguranças e de algumas descrenças também que querem ficar apegados aí à lataria da nossa alma, vamos dizer assim, né? E a gente precisa o tempo todo estar fazendo essa limpeza e esse processo então de elevação da alma.
E é assim, por exemplo, nesse Salmo 111, né? O primeiro salmo de Aleluia, o Salmo 111, é um salmo que a gente não sabe exatamente quem escreveu, mas a gente pode dizer uma coisa: ele foi escrito com muito cuidado, porque ele é um chamado poema acróstico, né? O poema acróstico é um poema em que cada segmento específico, né? Em alguns casos, os poemas acrósticos ajuntam blocos grandes, que é o caso, por exemplo, do Salmo 119, em que a gente tem blocos de versículos e cada bloco iniciado com uma letra do alfabeto hebraico, né? Esse Salmo 111 também é assim. A cada metade de versículo a gente tem uma letra de alfabeto hebraico, do alfabeto hebraico. Então ele está em ordem, vamos dizer assim, alfabética, o modo como ele é escrito, assim, muito cuidadosamente para assim contemplar essa ordem alfabética, né? Esse acróstico aí do alfabeto hebraico. E ele começa, na verdade, com uma ideia inicial, tanto esse Salmo 111 como 112, os versículos iniciais trazem o tom, dão o tom, né? Estão dizendo assim, essa é a verdade central do Salmo. E a partir daí essa verdade vai ser expandida nos versículos que seguem e no final tem uma conclusão que é mais ou menos assim o e daí, né? Qual é o aspecto prático disso que foi exposto acima? Basicamente é essa a estrutura desse salmo. Um salmo com a estrutura simples, tem uma introdução rápida aí com essa ideia principal no verso 1, que é um grande chamado ao louvor público a Deus, não um louvor a Deus que deve ser dado, que o salmista diz, eu quero louvá-lo junto dos meus irmãos. Além disso, um louvor pelas obras de Deus, nos versos 2 até 9, e a conclusão prática, o que nós devemos fazer em resposta ao ser de Deus e também às obras que esse Deus realiza, lá no versículo 10. Então, começa assim, com uma ideia principal, né? Qual é a ideia principal do Salmo 111, já apresentada aí no início? É a ideia de render graças efusivamente e fazer isso junto com os irmãos, né? O salmo começa: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Então, aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos elevar os nossos corações e vamos fazer isso é, de forma inteira, né? De forma fervorosa, porque o Salmo diz: de todo o coração eu farei isso. E observe, em que consiste o aleluia? Ele consiste nesse exercício agora, de literalmente a gente exercitar a musculatura da nossa gratidão, né? De todo o coração renderei graças ao Senhor. Então é como se o Salmo nos ajudasse a compreender que para se manter inteira, para se manter sadia, a nossa alma precisa expressar gratidão a Deus. Nossa alma precisa sair de dentro dela mesma, né? Ela não pode ficar em si mesmada, só focada em si. Ela tem que olhar para Deus e dizer: Deus, aleluia, eu quero te render graças. E observe, não apenas isso, não é apenas um exercício particular de ação de graças. Também é, mas é mais do que isso, porque o salmista ele não quer apenas render graças, agradecer a Deus lá no recôndito ali do seu quarto ou dentro da sua casa. Não, ele deseja fazer isso na companhia dos justos e na assembleia. Ele entende que a sua saúde espiritual exige expressão de ação de graças, e inclusive o seguinte, essa expressão é em comunidade, né? Louvar a Deus, dizer aleluia, juntos, e como uma família, como um corpo de fato, e reunidos no santuário, porque essa ideia de na companhia dos justos e na assembleia está falando do culto público. Ou seja, eu vou fazer esse exercício de sair da minha casa, né, e me dirigir ao encontro dos meus irmãos, e nesse ajuntamento com os meus irmãos, ali no santuário, eu vou dizer: Deus seja louvado, né? Deus, obrigado, porque o Senhor tem realizado isso e aquilo na minha vida. E ele vai dizer depois quais são as razões disso mais à frente, né? E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos disso para não sermos engolidos por confusão da nossa mente quando ela é entrega a si mesma, quando ela é entregue ao isolamento,
quando ela é entregue à solidão. A gente precisa estar juntos uns dos outros, buscando a bênção de Deus sobre o povo de Deus reunido e, nesse processo, render graças ao nosso Deus. Basicamente, essa é a ideia inicial, né, trazida, e a partir daí o Salmo vai desdobrá-la de maneiras muito belas. A segunda parte do Salmo, a partir do verso 2, e essa segunda parte, como a gente falou, vai até o verso 9, ela nos convoca a render graças pela providência e pela redenção que Deus nos propicia, né? O salmista, nesse momento, mais uma vez, esse é o exercício que ele está fazendo, né? Ele não está aí deixando-se voltar para dentro de si, nem para circunstâncias adversas, mas ele olha para as obras do Senhor. É interessante nesse salmo como aparece essa expressão. Você pode conferir depois aí, várias vezes você vai encontrar, pelo menos 4 vezes, né? No verso 2, grandes são as obras. No verso 3, em suas obras há glória. No verso 6, manifesta ao seu povo o poder das suas obras. No verso 7, as obras das suas mãos são verdade e justiça. E então é isso. Se você ficar focado nas suas obras, você vai afundar rapidão. Mas se você olha para as obras de Deus, você vai ter muitas razões para louvar ao Senhor, né? Então é isso que esse salmista está fazendo. Ele está olhando para as obras do Senhor. A gente pode conferir a partir do verso 2, né? Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade. A sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Olha que interessante, esse salmista chama as obras de Deus de grandes e aprazíveis, aí no verso 2, né? Quando ele diz, grandes são as obras do Senhor, e essas obras não são vistas, percebidas por qualquer um, elas são percebidas pelo povo de Deus, aquele povo que se compraz nessas obras. Essas obras são consideradas por todos os que nelas se comprazem. Então, o povo de Deus tem prazer nas obras de Deus. Então, elas são grandes, são aprazíveis. Além disso, verso 3, as obras de Deus são gloriosas, são majestosas e são justas. Ou seja, não tem nada que Deus faça que seja errado. Ele é justo, ele é correto, ele é íntegro, ele é bom em tudo aquilo que ele faz, né? E talvez a percepção, alguém que tenha tido uma percepção muito límpida, muito clara disso, tenha sido o Jó, que mesmo quando passou pelo pior momento da vida, ele pôde dizer, olha, o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou, né? E louvado seja, o bendito seja o nome do Senhor, no sentido de que ele pôde render graças entendendo que as obras de Deus são gloriosas, são majestosas e são justas. E além disso, o verso 4 vai dizer que as obras de Deus são maravilhosas e são memoráveis, né? Ele fez memoráveis as suas maravilhas. E, inclusive, essas maravilhas de Deus revelam o quanto ele é benigno, o quanto ele é misericordioso, né? Então, obras que, de certa forma, refletem atributos de Deus, né? Sua benignidade, sua misericórdia. Todas essas palavras aí, de certa maneira, apontando para o trato gracioso desse Deus para conosco. E quando o Salmo chama essas obras de maravilhosas, ela está falando de algo bem interessante. Cada vez que no livro de Salmos você lê que Deus faz maravilhas, essa é uma palavra tão interessante no hebraico, porque literalmente significa milagre, né? Essas obras de Deus são milagrosas. O que o salmista está dizendo é: só Deus faz essas obras. Nenhum outro é capaz de fazer, nenhum ídolo é capaz de fazer. Nós também não somos capazes de fazê-las. Deus tem obras maravilhosas, coisas que só Ele pode realizar e ninguém mais pode realizar. E olha só, essas coisas maravilhosas, elas são memoráveis. Ele fez memoráveis. Ou seja,
a gente precisa trazer essas obras de Deus para a nossa memória, para a nossa mente. Olha como os salmos nos ajudam, os salmos de aleluia são um grande exercício para a nossa saúde mental, emocional, espiritual, para o fortalecimento da nossa fé. O que que tem que habitar dentro da nossa mente, né? A gente já encontra isso no trecho memorável ali do profeta Jeremias, quando ele diz: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aqui no Salmo 111 isso é mostrado dessa forma, né? Essas obras são memoráveis, ou seja, tem algumas coisas que a gente tem que trazer para dentro da nossa mente, a gente precisa se lembrar delas. Do que a gente deve se lembrar? Ah, eu vou me lembrar daquilo que eu fiz em 1943. Não faz isso, não vai, você não vai ficar melhor. Lembre-se das obras de Deus, pense nas obras de Deus, as obras dele são memoráveis, né? Então, as obras do Senhor são memoráveis, elas devem estar dentro da nossa mente e do nosso coração, a gente precisa pensar sobre elas. E essas obras todas confirmam a fidelidade de Deus à sua aliança, a sua fidelidade pactual. Você vai ver duas menções à aliança. A primeira menção no verso 5: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. A segunda menção no verso 9: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Duas vezes a palavra aliança aparecendo, a primeira vez relacionada à providência. Dá sustento aos que o temem. E ele faz isso se lembrando do pacto, se lembrando da aliança. Porque na aliança, a bênção de Deus é para a vida completa. É bênção espiritual, tem a ver com Deus conosco, nos perdoando, tem a ver com redenção, que a gente vai mencionar daqui a pouco, mas tem a ver também com Deus cuidando desse povo que é por ele redimido. Né? Ele cuida de nós. Né? Então, essas obras se desdobram primeiramente em cuidado, aí no verso 5 e também no verso 6, que no verso 6 a gente lê: manifesta ao seu povo o poder das suas obras. De que maneira? Dando-lhe a herança das nações. Prestou atenção no vocábulo utilizado aqui? É um vocábulo importante. Deus dando, presenteando o seu povo. Com o quê? Com a herança das nações. Né? Então tem tudo a ver com aquela promessa de Deus sobre a terra prometida. E Deus dizendo: olha, eu vou levar vocês para um lugar e vou sustentar vocês nesse lugar. É isso. É o cuidado de Deus na providência. Deus nos sustenta, Deus cuida de nós. O nosso sustento não depende primeiramente de nosso desempenho, depende do poder de Deus, do propósito de Deus, das intervenções divinas cotidianas, né? Salmo 104 vai falar de um Deus que cuida de tudo o que cria, e ele cuida com eficácia, né? Ele cuida desde o pequeno animal que está ali na montanha, até o homem, do homem, né? Dando ao homem sustento, trabalho, o pão cotidiano. A gente vê isso também no Salmo 127, que inclusive traz um versículo assim que deveria alentar muito nosso coração. Diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão que penosamente granjeastes, né? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Olha só que coisa chocante, completamente contracultural uma verdade como essa. E em Mateus 6, Jesus dizendo: olhem para os pássaros, olhem para as flores, eu cuido deles e eu vou cuidar de vocês também. Então, isso é maravilhoso, só Deus faz isso. A gente deveria trazer isso para o nosso coração todos os dias. Além disso, veja só, assim, e ele é fiel nesse cuidado. Versos 7 e 8: as obras das suas mãos são verdade, justiça, fiéis os seus preceitos, estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e também em retidão. Mas, além disso, essa fidelidade pactual de Deus se desdobra em redenção, aqui no verso 9, né? Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Redenção. No Antigo Testamento, prefigurada nos sacrifícios, né? E também no culto prescrito, e também apontada ali pelos profetas, né? A promessa de um redentor, de um Messias, de uma salvação. Mas no Novo Testamento, consumada na cruz e na ressurreição, especialmente nesse mês aí, que é um mês que a gente está lembrando da Páscoa, essa redenção foi consumada.
Mas essa redenção também, ela é aplicada no nosso coração praticamente a cada dia, quando a gente busca a Deus com arrependimento e fé, quando a gente é acolhido pela graça de Deus, quando a gente é assegurado do amor de Deus em Cristo, quando a gente é consolado pelo Espírito de Deus. E exatamente por tudo isso, né? Vamos pensar nas obras de Deus, vamos pensar no ser de Deus. Aleluia, vamos louvá-lo, vamos fazer isso de todo o coração. E exatamente por conta disso, né, desse deslumbramento, né, dessa gratidão que é devida a ele por tudo isso que ele faz, por quem ele é, o que cabe a nós agora é exatamente o final, que é tão sintético, tão curtinho, mas tão cheio de significado aí nesse salmo. Em terceiro lugar, em último lugar, o Salmo está dizendo: agora nós devemos caminhar com esse Deus com o temor devido, porque o Salmo vai falar então sobre esse temor do Senhor que é devido a ele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. O louvor de Deus, a aleluia de Deus permanece para sempre por meio agora do nosso compromisso, da nossa resposta pactual, de nós entendemos que precisamos caminhar com esse Deus com o temor que é devido. Então aí o aleluia deixa de ser apenas uma expressão dos lábios e passa a ser um testemunho de vida. As pessoas podem ver, eis aí alguém que tem sido cuidado por Deus, eis aí alguém que foi redimido por Deus. Um servo de Deus que comenta esse salmo, ele diz isso, que a conclusão extraída de todas as maravilhas do Senhor é que a reverência para com ele é fundamental para o viver sábio. O Deus, que é um Deus temível, deve ser temido no sentido de que o temor de Deus é prático, relaciona-se com o viver diário sensível e, em particular, se revela pela obediência aos preceitos de Deus, né? Então, que Deus possa nos abençoar e confirmar, né, a nossa vida conforme ou à luz desse Salmo 111, o primeiro salmo desse grupo aí dos salmos de aleluia, e que ele possa também estar nos abençoando enquanto nós meditamos nesses salmos, que eles sejam realmente abençoadores, façam diferença na nossa vida, né? Nós vamos encerrar a nossa gravação, vamos iniciar agora os nossos pedidos de oração. Vamos ter a oportunidade de orar uns pelos outros e de agradecer a Deus por esse salmo.